Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana. Sou do sexo feminino, tenho 31 anos, sou mulher, parda, de cabelos pretos, tenho estatura média e estou trajando uma calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje vamos falar sobre variantes linguísticas e preconceitos linguísticos. Bem, querido aluno, antes de nós partirmos para as questões, é necessário primeiro que nós pontuemos aqui o conceito do que é variação linguística e o que é preconceito linguístico. Bem, variantes linguísticas ou variações linguísticas dizem respeito às variadas formas que o falante da língua tem de comunicar uma mesma informação através de um mesmo idioma. Bem, é óbvio que essas variações elas dependem de uma série de fatores, como, por exemplo, o fator geográfico, como, por exemplo, os sotaques que nós vemos nas diversas regiões do Brasil. Você já deve ter observado que a forma como nós utilizamos a língua portuguesa aqui na região norte do Brasil é bem diferente da linguagem que se usa na região nordeste, por exemplo, que também é diferente da região sul. Então, embora nós falemos o mesmo idioma, percebe-se que há uma variação com relação a sotaque e não somente isso. Existem palavras, por exemplo, que são utilizadas aqui na região norte, que são utilizadas de maneira diferente em outro lugar do Brasil para se referir à mesma coisa. Como, por exemplo, a palavra macaxeira, que é usada aqui na região norte, ela não é usada em outras regiões do Brasil. Ela é, por exemplo, chamada de aipim, em outras regiões é chamada de mandioca. Então, o nosso idioma é um idioma riquíssimo e com uma grande quantidade de variantes linguísticas. Outros fatores contribuem para essa variação, como, por exemplo, a variação histórica. Você observa, por exemplo, que a linguagem que era utilizada no século XIX é bem diferente da linguagem que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. Você consegue observar isso através da literatura, dos textos aí da nossa literatura clássica, e observa-se que há uma diferença com relação à linguagem nessa linha do tempo. Isso é observável, por exemplo, inclusive, nas gerações. Eu, por exemplo, observo que os meus avós têm uma linguagem diferente dos meus pais, que, por sua vez, têm uma linguagem diferente da que eu utilizo, embora nós falemos o mesmo idioma, certo? Vamos partir do seguinte princípio: não existe uma modalidade da língua que seja mais feia ou mais bonita do que a outra. Todas atingem o mesmo objetivo, que é passar uma comunicação, que é passar uma informação, ok? Quando nós temos um juízo de valor negativo sobre alguma das modalidades das variações linguísticas, a gente chama isso de preconceito linguístico. Então, é importante a gente partir desse ponto de que todas as variantes, elas precisam ser consideradas. E não existe uma forma de falar que seja mais legal, mais bonita ou mais feia do que a outra. Certo, meus queridos? Então, vamos lá para as nossas questões e observar como é que isso se apresenta dentro da prova da UEA. Lembrando que é uma prova que costuma cobrar isso com bastante recorrência. O EASIS. O enunciado diz: não é incomum que as pessoas indaguem onde se fala o melhor português do Brasil. Bem, pessoal, a gente volta para aquela questão que eu acabei de falar para vocês. Não existe uma modalidade em que o português é melhor falado. Existe uma questão de adequação linguística. Para você também não pensar, professora, quer dizer que não existe mais esse conceito de língua correta, de língua errada? Não, meu querido, existe a questão da adequação linguística. Por exemplo, quando você vai escrever a sua dissertação argumentativa, você precisa fazer o uso da linguagem padrão, a linguagem culta, porque é essa modalidade que é exigida pelos concursos, pelos vestibulares. Mas no seu dia a dia, na sua comunicação com seus pais, com seus amigos, você pode se utilizar de uma linguagem coloquial. Então, a questão não é o certo ou errado, mas a situação, a adequação comunicativa. Então, observem que pelo enunciado, onde se fala o melhor português do Brasil, observe que isso aqui mostra para a gente um certo preconceito linguístico, porque, afinal de contas, não existe
um português que é falado em determinada região melhor do que a outra. Vamos para o enunciado. Tal questão tem como resposta o estado de Santa Catarina. A gente já viu que a questão está furada. A letra A não pode ser a resposta, né? Vamos ver o que diz a próxima, letra B. Parte de um equívoco, porque o único português verdadeiro é falado em Portugal. Não, não é o único português verdadeiro. Nós também falamos a língua portuguesa e ela também é verdadeira. A letra C afirma, é falha, pois desconsidera que há pessoas em várias regiões que conhecem o português erudito, ou seja, tem uma determinada região do Brasil que domina a língua padrão, é por isso que essa informação está errada, também não me parece ser a resposta. Letra D expressa a ideia preconceituosa de que a variedade do idioma comumente falada em uma região é melhor do que a outra. Vamos aqui para a letra E, ver o que ela diz? Ela diz o seguinte... É equivalente a perguntar em que lugar os alunos tiram notas mais altas em português. A letra E é absurda, ela jamais poderia ser a nossa resposta. Certo? Então, só pode ser a letra D a nossa resposta. Certo, pessoal? Então, vamos agora para a nossa segunda questão da UEA. Observem que aqui há uma tirinha, né? Aquele tipo de texto que mobiliza tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Nós temos aqui uma situação onde os dois personagens estão na praia e o menorzinho, que é uma pulga, fala para o outro. Presta atenção, José. O José se afasta, estava tampando o sol da pulguinha, agora melhorou. Vamos para o enunciado, veja o que diz a questão. No diálogo entre as personagens, reconhecem-se características próprias da língua falada, como o emprego. Então, meus queridos, observe, a questão está perguntando para você como que nós identificamos uma marca de oralidade, ou seja, daquela linguagem coloquial que nós utilizamos no dia a dia. Em que palavra da tirinha é possível identificar essa marca de oralidade? Vamos para as nossas alternativas. A letra A diz, do adjetivo melhor, no comparativo de superioridade. Bem, a palavra melhor não é uma marca da oralidade. Essa palavra também aparece na modalidade padrão. Da forma verbal tava em lugar de estava. Sim, é exatamente isso. A forma correta da palavra, de acordo com a gramática normativa, é estava. Mas na nossa coloquialidade, utilizamos a expressão tava, assim como nós utilizamos, por exemplo, a palavra pra no lugar de para. São todos elementos marcadores de coloquialidade. Vamos ler as outras, só para nós descartarmos. Do verbo fazer no gerúndio, o uso do gerúndio não é marca de coloquialidade. A letra D diz, do substantivo sombra, na sua forma primitiva, não tem nada a ver com o que está perguntando o enunciado da questão, né? E a letra E, do grau diminutivo em pulguinha, diminutivo também não é marca de oralidade. A nossa resposta, portanto, é a letra B, da forma verbal tava em lugar de tava. E a terceira questão diz o seguinte, também é uma tirinha. Vamos observar o que ela diz. É uma situação onde dois personagens estão dentro de um ônibus ou um transporte coletivo. E aí, um deles, com traços indígenas, está passando e diz, licencinha, licencinha, tô passando. Aff, qual o teu nome, moleque? Meu nome é Cauã. Moleque, você não deveria estar na selva? Ele observou o personagem, viu que tinha traços indígenas. Aí o rapaz responde, eu estou nessa selva de pedra que é a cidade. Muito engraçadinho. E uma outra personagem responde, vixe, lascou. Vamos ver o que diz o enunciado. No primeiro e terceiro quadrinho, as expressões licencinha, tô passando e lascou exemplificam um emprego de... Aí vamos para as nossas alternativas. A letra A fala em uma modalidade agramatical, ou seja, que fere a gramática. Observe que aqui nessa questão vai entrar aquilo que a gente chama de adequação linguística. Ele está utilizando uma linguagem coloquial, porque é uma situação cotidiana que não exige o uso da norma padrão. Então, a letra A está descartada. A letra B diz, uma variante considerada padrão? Não, aqui a gente observa que ele está utilizando a linguagem coloquial. A letra C, uma linguagem vulgar e ofensiva? Não identificamos o uso de palavrões, de palavras de baixo calão para ser a letra C. Um discurso neutro e formal? Não, formal não é. Um registro coloquial, essa palavra está corretinha, certo? E informal, afinal de contas, a situação é informal. Então, a nossa única resposta possível é a letra E, um registro coloquial informal. Queridos, lembrem-se que a linguagem
Eu costumo fazer a analogia da linguagem com a vestimenta. Existe roupa adequada para cada tipo de situação. Você, por exemplo, não vai de terno e gravata à praia. Você também não vai de roupa de banho para um casamento, por exemplo, ou para uma formatura. Você usa uma roupa adequada para cada tipo de situação. A linguagem também funciona dessa maneira. Você não fala com os seus pais da mesma maneira que você falaria com um juiz, por exemplo. É justamente o que nós estamos falando de adequação linguística, certo? Vamos para mais uma questão? A próxima diz o seguinte, é da UEA também, CIS. Assinale a alternativa em que se verifica a ocorrência de um desvio no emprego da norma padrão da língua portuguesa. Observe a expressão aqui, pessoal. Desvio do emprego da norma padrão, ou seja, aquela forma que é cobrada pela gramática normativa. A letra A diz o seguinte, aberto o precedente, os outros fariam o mesmo, disse o guarda com imponência. Observe que não há nenhum erro condenado aqui pela nossa gramática normativa. A letra B diz, se a grama morrer, ninguém mais pode ver ela. Opa, aqui a gente observa um desvio com relação à norma padrão. O pronome ela, que é um pronome pessoal do caso reto, de acordo com a gramática, não pode funcionar como objeto. Então, a gente já identificou o erro, mas vamos verificar as outras. Que fizessem, deveriam fazê-lo, disse o pai. A letra D diz, o guarda ficou perplexo e mudo. O pai, indignado, chegou à peroração. É evidente que a relva só pode ter sido feita para ser pisada, também não verificamos nenhum erro. Não há sentido em uma palavra na qual não se pode pisar. Também não verificamos a existência de nenhum tipo de erro condenado pela gramática normativa. Então, a nossa única resposta correta, que na verdade é a expressão que está incorreta, é a letra B. Se a grama morrer, ninguém mais pode ver ela. Portanto, é a única resposta possível. Certo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Na aula de hoje nós estudamos variação linguística, preconceito linguístico e de que forma que essa língua portuguesa, que é o nosso idioma, pode ser utilizado de maneiras diversas, de maneira bastante variadas, como o próprio nome do assunto já diz, variação linguística. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Se você quer saber mais sobre esse assunto, segue o Preveste em todas as nossas redes sociais. Um grande abraço, te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.